Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa quarta aula da disciplina de Língua Portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo de elementos estruturais dos gêneros normativos e legais. Então, primeiramente, o que é um gênero normativo ou legal? Os gêneros normativos e legais estão relacionados às normas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? São os textos que estabelecem, que apresentam leis, normas e regras que são voltadas ou a um determinado grupo, ou seja, a uma determinada parte da sociedade ou à sociedade como um todo, a sociedade em geral. Então, os textos normativos e legais sempre vão apresentar leis, normas e regras que vão ser voltadas ou a um pequeno grupo ou então à sociedade como um todo. Esses textos, os textos normativos e legais, têm essa característica de conduzir, de controlar as práticas, ou seja, aquilo que é realizado na sociedade, com o objetivo de organizar os comportamentos que acontecem na sociedade. E quais são esses textos normativos ou legais? São exemplos as leis, né? Lei Maria da Penha, Lei do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Código, o Código do Consumidor, regimentos, regulamentos, entre outros. Todos esses documentos que estabelecem, que propõem normas e regras com o objetivo de controlar o funcionamento da sociedade, daquilo que é feito na sociedade, são chamados de textos normativos e legais. E por que normativos? Normativos porque ele apresenta normas e regras, e legais porque fazem parte do âmbito jurídico, ou seja, leis. Então, esses são os gêneros que nós vamos estudar no dia de hoje. Os textos normativos, assim como todos os gêneros textuais, sempre vão ter o objetivo. Ou seja, todos os textos, todos os gêneros textuais sempre terão um objetivo. Por quê? Porque quando um autor produz um gênero, ele não produz do nada, mas ele tem uma intencionalidade, ele tem um objetivo, ele tem uma intenção. Então, todo texto sempre vai ter um objetivo. Pode ser divulgar um produto, pode ser repassar um conselho, pode ser divulgar uma ideia, né? Pode ser passar um ensinamento, pode ser fazer uma crítica, mas todo gênero sempre vai ter um objetivo. E os textos normativos e legais também terão um objetivo. E o grande objetivo dos gêneros normativos e legais são justamente apresentar regras e normas. Então, o grande foco, o grande objetivo, a finalidade de um texto normativo e legal é apresentar normas e regras. Contudo, os textos normativos, eles não apresentam apenas normas, mas eles também podem apresentar direitos, ou seja, benefícios que são destinados a um pequeno grupo ou à sociedade. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai apresentar normas, ele vai apresentar deveres que são voltados ao Estado, que são voltados à população com relação às crianças. Vai apresentar normas? Vai apresentar regras? Vai. Mas ele também vai apresentar direitos que são voltados a quem? Que são voltados às crianças e aos adolescentes. A mesma coisa o Estatuto do Idoso. Ele vai apresentar normas, ele vai apresentar regras? Vai. Mas ele também vai apresentar direitos, tá? Direitos que são voltados ao público idoso. Então, quando a gente escuta o nome textos normativos e legais, nós geralmente associamos apenas a normas e regras, como se esse gênero, esse texto, fosse voltado apenas a apresentar normas. Não. Ele não vai apresentar normas só, mas ele também pode apresentar direitos, ou seja, benefícios. Aqui também alguns exemplos de textos normativos e legais. Código de Trânsito Brasileiro, que vai estabelecer regras e normas que são voltadas ao trânsito, né? Ou seja, como o trânsito deve funcionar.
A Lei Maria da Penha, que também é um texto normativo e legal, porque estabelece normas e regras que são voltadas a diminuir ou a excluir a prática da violência contra a mulher. E também estabelece direitos que são voltados ao público feminino, ou seja, à mulher. Então, algumas características dos textos normativos e legais. Os temas. Quais são os principais temas que vocês vão encontrar em um texto normativo ou legal? Primeiramente, deveres, normas de conduta e comportamentos sociais. Tem essa característica. Aqui eu trouxe um trecho do Estatuto do Idoso, tá? Artigo 3. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida. Perceba que é obrigação, ou seja, é uma norma, é um dever. Artigo 4. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos. Percebam que aqui também é um dever. Esse trecho do Estatuto do Idoso, ele estabelece normas, deveres que devem ser feitos pelo poder público e pela população com relação ao público idoso. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Todo cidadão tem o dever. Perceba que essa primeira característica dos textos normativos, os temas que vocês vão encontrar são sempre esses, deveres e normas de conduta e comportamentos, que devem ser realizados. Porém, ainda dentro dos temas que vocês vão encontrar, dentro dos textos normativos, também vocês vão encontrar direitos, tá? Também um trecho do Estatuto do Idoso, e aqui ele coloca, capítulo 3, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Aí aqui ele coloca os direitos que o público idoso tem. Direito à opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esporte e de diversões, participação na vida familiar e comunitária e participação na vida política e na forma da lei. Percebam que, em termos de tema, de assunto, vocês vão encontrar nos textos normativos tanto deveres, normas, como também direitos, ou seja, benefícios. E as características linguísticas dos textos normativos e legais. A primeira característica é que ele sempre vai ser escrito na linguagem formal, ou seja, a linguagem padrão oculta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Os textos normativos e legais, eles sempre vão seguir as normas gramaticais, normas de concordância, de regência, de acentuação gráfica, ele sempre vai seguir as normas gramaticais. A linguagem jurídica, como são textos, como são documentos oficiais que circulam na área jurídica, esses documentos, textos normativos e legais, vão estar repletos de palavras que fazem parte da área jurídica. E uso de vocabulário técnico. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? São termos que são próprios da área do direito. Então, como esses termos não são muito utilizados no nosso dia a dia, uma pessoa que não faz parte da área do direito, muitas vezes ela não vai conseguir ler e compreender. Então, muitas vezes, ou ela vai precisar do auxílio de um dicionário para saber o significado, ou então ela vai precisar recorrer a alguém da área do direito, como um advogado. Tá? Aqui eu coloquei um trecho também do Estatuto do Idoso. Agora, é um trecho que traz palavras e termos bem técnicos. E são termos tão difíceis, que não são muito utilizados, que quem não é da área não vai saber o significado. Aqui eu coloquei, parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições do poder público que lesem o direito líquido. O que é direito líquido? Para você saber o significado, ou você tem que consultar em um dicionário, ou então ser da área do direito. E certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental. Mandamental é um termo que não é utilizado no nosso dia a dia. É um termo
técnico, da área jurídica. Então, quem tem propriedade para saber o significado desse termo são pessoas que fazem parte da área jurídica, que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. Mandado de segurança. O que é um mandado de segurança? Percebam que há trechos, há partes dos textos normativos e legais que trazem uma linguagem muito técnica, que só quem é da área jurídica que vai conseguir saber o significado. E a estrutura. Como é a estrutura dos textos normativos e legais? A estrutura dos textos normativos e legais geralmente é uma estrutura fixa, ou seja, não é uma estrutura que tem muita modificação, ou seja, a maior parte dos textos normativos e legais, a maior parte dos documentos sempre vão ter essa estrutura. O primeiro tópico da estrutura dos textos normativos e legais é a abertura, ou seja, o início e o começo. Na parte de cima você vai encontrar o quê? O título, que, ou seja, é o nome da lei, do código, tá? E a data e a ementa. Vamos lá, eu coloquei 2 exemplos aqui. Estatuto do Idoso. Aí você vai encontrar, ó, Lei número 10.741. Esse daqui é o título, que é justamente o quê? O número da lei. Aí logo em seguida, ó, vem a data de 1º de outubro de 2003. Pronto. Todos os textos normativos e legais sempre terão essa abertura. O título, que é o número da lei, e a data. E aqui embaixo, ó, vai ter a ementa. O que é a ementa? A ementa é quando se diz do que se trata aquela lei. Aí aqui diz, ó, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Todos os textos normativos e legais terão essa abertura, esse início. Vamos lá, aqui. Lei Maria da Penha. Lá na parte superior, na parte de cima, tem aqui o título. E o que é o título? O número da lei. Lei 11.340. Logo em seguida, a data de 7 de agosto de 2006. E aqui embaixo, a ementa. O que é a ementa? É onde você vai dizer do que se trata aquela lei. Cria mecanismo para coibir, ou seja, erradicar, excluir, minimizar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Percebam, aqui na ementa vai dizer, explicar do que se trata a lei. Então, todos os textos normativos e legais sempre terão essa abertura. E como é a estrutura dos textos normativos após a abertura? Eles vão seguir sempre essa sequência, ó, títulos, capítulos, artigos e incisos, que são indicados por numerais romanos, tá? Vamos lá, aqui, ó. Eu coloquei um trecho do Estatuto do Idoso. Título, aí título 1, disposições preliminares, aí logo em seguida, ó, artigo. Artigo 1, é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Percebo, artigo 1, 2 e 3. Primeiro artigo, segundo e terceiro. Ainda aqui, ó, também, um trecho do Estatuto do Idoso também. Aí aqui, ó, título 2, dos direitos fundamentais. Aí logo em seguida, os capítulos. Capítulo 1, do direito à vida. Logo em seguida, os artigos. Artigo 8º, o envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social. Logo em seguida, artigo 9. Percebam que é a mesma sequência e ela vai se repetindo por diversas páginas. Aqui, ó, capítulo 2, aí do direito à liberdade e ao respeito e à dignidade. Logo em seguida, ó, os artigos. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito. Artigo. Aí logo depois vem o quê? Inciso 1. Aí o direito à liberdade compreende, entre outros órgãos, os seguintes aspectos. Aí vai enumerando os incisos. Através de numerais romanos. 1, 2, 3, 4, 5. Percebam. A estrutura dos textos legais e normativos sempre vai seguir essa organização, essa sequência, essa estrutura. Título, em seguida capítulo, em seguida artigo e em seguida incisos, que são numerados através de numeração romana, tá certo?
Aqui, a mesma sequência, ó, títulos, capítulos e artigos. Esse daqui é um trecho do Código do Consumidor. Aí, lembram da abertura? Lei número 8.078 de 1990. Logo em seguida, ó, dispõe sobre a proteção do consumidor e dá providências. Aí, ó, título 1, dos direitos do consumidor, capítulo 1 e logo em seguida, artigos. Percebam que são documentos diferentes, tá? Mas tem a mesma sequência. Título, capítulo e artigos. A mesma coisa aqui, também dos direitos do consumidor. Capítulo 3, dos direitos básicos do consumidor. Aí logo em seguida, ó, artigo 6 e logo em seguida, incisos. Então percebam, os textos normativos e legais sempre terão essa estrutura, ou seja, são documentos diferentes, mas sempre vão ter essa sequência, título, capítulo, artigo e incisos. E aqui uma atividade. Lei Maria da Penha. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 2. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda e nível educacional, idade e religião, goza de direitos fundamentais. Artigo 3. Serão asseguradas às mulheres condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Inciso 1. Cabe à família, à sociedade, ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos. Questão 1. A imagem acima consiste em um exemplo de carta. Aquele gênero que nós vimos na tela anterior, tá? É uma lei, correto? É um trecho de uma lei. Se é um trecho de uma lei, consequentemente, é um texto normativo e legal. Letra B, e-mail. Não. Letra C, notícia? Não. Letra D, texto normativo e legal. Então, a resposta é a letra D. Questão 2. Os textos normativos e legais têm a finalidade. A finalidade se refere a quê? Se refere ao objetivo do texto. Ou seja, lembra que eu falei no início dessa aula que todo texto sempre vai ter uma finalidade. Todo texto sempre vai ter um objetivo. Todas as vezes que vocês se depararem com um texto, se questionem. Qual é o objetivo desse texto? Tá? É passar um ensinamento? É repassar um conselho? É repassar uma informação? É criticar? É realizar uma crítica? Enfim, em se tratando dos textos normativos e legais, qual o objetivo desse tipo de texto? Qual a finalidade? É passar um aconselhamento? Não. Letra B, convencer a comprar um produto? Também não. Letra C, fazer uma crítica? Também não. Letra D, estabelecer regras e normas, bem como direitos? Exato. Todo texto normativo, ele sempre vai ter essa finalidade, o objetivo, que é estabelecer regras e normas e também direitos. Então, a resposta da questão 2 é a letra D. E questão 3. Sobre os textos normativos e legais, identifique a alternativa incorreta. Letra A. Os textos normativos e legais podem apresentar não só regras e normas, como também direitos. Verdadeiro, tá? Os textos normativos, eles não são voltados apenas a apresentar regras. Letra B. Os textos normativos e legais utilizam a língua padrão, ou seja, a língua culta. Verdadeiro. Todos os documentos, textos normativos e padrões sempre serão escritos com base na linguagem formal, que é justamente o que? A língua padrão oculta, que é aquela língua que segue aquilo que é estabelecido nas gramáticas. Letra C. Os textos normativos e legais estabelecem apenas normas e deveres. E aí? Os textos normativos e legais, eles apresentam apenas normas e deveres? Não.
eles podem também trazer direitos, que também são o quê? Benefícios. Então, a alternativa incorreta é essa, letra C. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a nossa próxima aula. Bons estudos a todos!